Olá, muito boa tarde. Neste dia em que habitualmente olhamos a liturgia e a proposta bíblica para o próximo domingo, contamos com a presença de dois novos sacerdotes da província portuguesa da Ordem Franciscana, Ordem dos Frades Menores, Frei Sérgio Pinheiro e Frei Márcio Carreira. Foram ordenados no Mosteiro dos Jerónimos no passado dia 3 e preparam-se agora para as suas missas novas. Boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Frei Sérgio Pinheiro, a missa nova é já no próximo domingo, dia 10, que o Padre Márcio, ou Frei Márcio Carreira, a sua missa será mais tarde, missa nova, dia 17. Onde é que vai ser essa missa nova? Boa tarde. Então a minha missa nova vai ser na minha terra, na Igreja Paroquial da Ramada, às 16 horas. E depois será uma festa para a minha terra, para todos aqueles que acompanharam o percurso vocacional que tenho percorrido até ao presente. Também será um momento de ação de graças e de comunhão, claro, com toda a Igreja. Frei Márcio, a sua missa é onde? A sua terra? A minha missa vai ser no dia 17 de julho, pelas 15h30, na Igreja Paroquial de Tornado, do Conselho das Escolas da Rainha. Depois será servido um jantar também de convívio e também de ação de graças. Também tenho o privilégio de ser o primeiro sacerdote da minha paróquia. Então acho que é um grande momento também de dar graças e louvar ao Senhor por este ministério, não é? Muito bem. Como é que foi, Frei Sérgio Pinheiro, como é que foi este percurso, não é? Como é que um dia decidiu caminhar em direção ao sacerdócio e fazê-lo num itinerário específico, alinhado com os princípios de São Francisco de Assis? Então, eu, na verdade, eu não pensava em ser franciscano. Pensei sempre em ser padre. Eu, quando era criança, os meus 8 anos, lembro-me na igreja sentir uma presença de Deus, alguma interpelação, não sabia bem o que era. E depois, mais tarde, comecei a fazer encontros vocacionais no pré-seminário do Patriarcado de Lisboa e depois entrei realmente no seminário. Em 2008, entrei para o seminário menor, em Penafirme, e depois tive um ano, o ano propedêutico, em Penafirme, aliás, em Caparide. Mas neste processo eu comecei a descobrir, digamos, a figura de São Francisco. Comecei-me também a deixar interpelar por aquilo que o Senhor me dizia, porque também sabemos que os primeiros anos são sempre de discernimento. E um facto curioso foi que quando entrei no seminário, portanto eu tinha 16 anos, lá no ano 2008, eu entrei no seminário e dirigi-me ao quarto que me deram e junto à porta tinha, portanto no corredor, uma imagem de São Francisco. E eu olhei para aquela imagem e disse: bom, Francisco, tu estás a perseguir-me. E então, desde aí começou um processo, de tal maneira que nesse mesmo ano eu fui a uma vigília pelas ordenações diaconais, na sede de Lisboa, e lá cada um recebeu uma pagela com trechos do Evangelho, quer dizer, dos mais diversos, e o meu foi: vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e vem e segue-me. E depois eu comecei a perceber que era o chamamento de São Francisco e, no fundo, começou-se a alinhar. De alguma forma, traçado esse itinerário também já vocacional nessa altura. Frei Márcio, como é que foi o momento na sua vida que o levou ao seminário? Pronto, o meu percurso é um pouco semelhante com o do Sérgio. Eu também não... Obviamente, o meu sonho era ser padre e nunca tinha pensado na ideia de me consagrar ou de entrar no instituto religioso, porque eu sou muito sincero, eu não sabia muito bem estas dinâmicas da vida religiosa, nem coisa que se parecesse. No entanto, quando eu era mais novo, já em criança, etc., já tinha alguma tendência para este sonho, para esta vivência enquanto padre, sempre aquelas pequenas brincadeiras que surgem enquanto criança, etc. Mas de facto não era nada disto que eu queria, porque na verdade o meu sonho era ser piloto de aviões, ou seja, não tinha nada a ver.
Mais tarde eu tive algumas pessoas importantes na minha vida que me foram mostrando e clareando alguns caminhos, tanto que a minha ligação com a igreja, com a minha paróquia, enquanto catequista, enquanto acólito, e sempre tendo aquela química na relação pessoal com Deus e etc. Depois desse discernimento, eu entrei no pré-seminário de Penafirme, mas na verdade não era bem o caminho por ali, digamos assim. Parece que me faltava algo na própria vida e na própria resposta à minha vocação. São Francisco sempre esteve bastante presente na minha vida, apesar de eu nunca pensar, ou até pensar que se calhar não existia frades, não, quer dizer, a gente vê frades nas novelas, nos filmes, mas quer dizer, se calhar na vida real não era presente. Fui até ao convento de Varatojo, até foi uma altura que eu fui com o meu grupo de jovens que tinha na altura, e senti uma certa alegria, uma alegria que contagiava na simplicidade, contrário por vezes a um certo rigorismo que nós tínhamos daquela imagem do sacerdote como sendo o Senhor, quase como uma figura que não se podia tocar, não é? Apesar de, graças a Deus, nas nossas paróquias termos sempre o sacerdote próximo, mas eu ali senti algo diferente. E eu dizia, pá, é isto mesmo que eu quero, quer dizer, é ser alegre, estar próximo das pessoas, na simplicidade, na naturalidade, etc. Francisco, de facto, esteve presente no sentido de estar muito presente na minha vida, aquela oração do Senhor fazer de mim um instrumento da vossa paz. E era mesmo isso que eu queria, era ser um instrumento de paz e de bem no meio da população. Outro pormenor talvez interessante é que quando muitas vezes víamos certas questões humanitárias na própria televisão, eu sentia-me muito interpelado a agarrar na bagagem e seguir. E às vezes aquilo criava uma certa, digamos assim, uma certa angústia, ou seja, aquilo não me era indiferente. E então, depois, claro, de um longo discernimento, avancei. E neste percurso, que agora, digamos, não sei se chegou ao fim ou se está no início, se calhar está no início, não é? Mas até chegar aqui, de alguma forma apoiaram-se mutuamente. Há momentos em que, por vezes, há dúvidas, há desânimo, há hesitações, e aí este percurso comum na Ordem Franciscana, nos frades menores, também nesta vossa proximidade, a caminharem no mesmo sentido, é importante partilhar às vezes dúvidas, hesitações? Com certeza, São Francisco costumava dizer e escreveu nos seus escritos que os frades devem ser uns para os outros como a mãe é para os seus filhos. Portanto, deve ser suporte, deve ser carinho, deve ser atenção, compreensão. E com certeza eu, e o Frei Márcio pode dizer também, tivemos esses momentos de dúvida, também de dificuldade, mas como também vivemos em comunidade, que é, digamos, podemos dizer, é o carisma ou é o aspecto mais importante no nosso carisma, embora muitas vezes fala-se da pobreza de Francisco, mas o que São Francisco de Assis sempre sublinhou era os irmãos vivam em fraternidade, dependam uns dos outros, obedeçam. O próprio São Francisco dizia, eu quero ter sempre alguém a quem eu obedecer. E, portanto, ele queria sempre viver em comunidade, em fraternidade. E, realmente, a fraternidade é um apoio. Eu falo por mim, muitas vezes, quer no noviciado, quer depois, foram irmãos muito específicos que me ajudaram a caminhar, que me ajudaram a olhar para o meu caminho, para a minha vida com esperança e não desistir. E como dizia um confrade, a sempre fixar os olhos no Senhor e não, às vezes, nas pessoas que encontramos no caminho, mas a fixar os olhos em Jesus. Frei Márcio, também é importante ter sempre alguém próximo, alguém com quem se partilha. Claro. Pronto, nós às vezes temos uma imagem, eu e o Sérgio, é interessante que andávamos sempre, não digo à batatada, mas andávamos sempre assim, alguma discussão, mas uma discussão muito amigável. Somos pessoas diferentes, mas que nos damos muito bem.
Eu acho que quando nós professamos a pobreza, eu não me sinto pobre, mas sinto-me rico porque tenho irmãos à minha volta. E acho que a nossa maior riqueza enquanto frades é mesmo termos alguém com quem possamos contar e etc. Tal como o Sérgio dizia, São Francisco ouvia-nos a ser mães uns dos outros. E de facto é importante, quer nos momentos de estudo, nos momentos de oração, nos momentos das nossas crises, que temos crises afetivas, não é? Termos sempre alguém que nos ajude, que nos encaminhe, que nos mostre a clarear a verdade. E para mim é fundamental esta questão da fraternidade e acho que hoje em dia falta-nos um pouco isso, mesmo na própria Igreja, haver esse sistema fraterno. Muito bem, vamos avançar neste nosso itinerário, também agora olhando a liturgia proposta para o próximo domingo. Eu penso que o Frei Sérgio Pinheiro estará em vantagem, porque já deve ter mais estudado, porque é o dia da sua missa nova. Será o 15º domingo do tempo comum e vamos agora escutar o Evangelho de Lucas. Naquele tempo levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Jesus disse-lhe: Que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar viu e passou também adiante. Mas um samaritano que ia de viagem passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse: Trata bem dele, e o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: O que teve compaixão dele. Disse-lhe Jesus: Então vai e faz o mesmo. Esta realidade do samaritano, do bom samaritano, a dimensão do próximo, não é? Frei Sérgio Pinheiro, é central, isto é a centralidade também do exercício do batismo e da nossa fé cristã, esta noção do próximo, daquele que temos diante de nós. E também, quem segue o ideal de Francisco de Assis, também esta atenção permanente àqueles que se cruzam no caminho, com particular, não direi preferência, mas atenção aos mais frágeis e aos mais pobres. Sim, realmente a vocação de todo cristão é a vocação à santidade. E o Senhor chama-nos a sermos santos em conjunto. Ninguém é bom sozinho. E por isso, ser santo, digamos, em conjunto, passando esta expressão, é também, e sobretudo, acolher o outro como um dom de Deus e saber descobrir Jesus na pessoa do outro, neste que é nosso próximo, que muitas vezes, ou algumas vezes, pode agradar-nos ou não, mas é aquele que caminha connosco, independentemente das circunstâncias, do afeto, mas é aquele a quem nós somos chamados a levar a presença de Deus, mas que também é Deus para nós. É também, de alguma forma, Deus que nos visita.
Esta narração, esta figura do bom samaritano também nos desperta para que às vezes o bem é praticado por aqueles que menos se espera, não é? O samaritano tinha um cunho e um peso específico naquele contexto. Poderíamos dizer que passou um frade franciscano no caminho e olhou para o lado, não é? Mas foi o franciscano, foi o samaritano que olhou. Ao fim e ao cabo, esta noção de próximo é transversal e todos a temos que trabalhar. E os franciscanos, concretamente, trabalham muito esta dimensão do cuidado das obras da criação, de tudo o que nos rodeia, toda esta sustentabilidade que hoje se fala tanto, mas este cuidado do próximo é fulcral. Sim, eu por acaso tenho o privilégio de trabalhar com o próximo todos os dias. Eu estou ainda numa comunidade no Porto, Ilhéssa da Palmeira, que a nossa centralidade é o próximo, que é o pobre. E tenho ao longo do tempo percebido que não basta uma simples caridadezinha, não é? Que nós chamamos. O próximo muitas vezes tem outro tipo de necessidades, além de alimentares, tem necessidade da escuta, de alguém que o oriente, que possa, no fundo, gerir a sua própria vida. E tenho aprendido, quer em Ilhéssa da Palmeira, quer no Porto, que por vezes nós sacerdotes ou frades que seja, andamos um pouco distantes do nosso próximo, né? Estamos demasiado envolvidos com os nossos trabalhos pastorais, e por vezes o próximo fica um pouco esquecido. E muitas vezes é dos próprios leigos que nos alertam para uma determinada realidade. Como diz o próprio Evangelho, quer dizer, os sacerdotes passavam ali, mas veio um samaritano lá de longe e foi ao encontro, e isso é bonito. E claro que isto é um trabalho que não deve ser só um frade franciscano, deve ser a centralidade da nossa vida enquanto pastores. Claro, não é? Claro. A primeira leitura, retirada do livro do Deuteronômio, apresenta-nos então essa proposta de Deus para a nossa vida. Não é algo que está distante e inacessível, que tenhamos que ir muito longe buscar esse mandamento para pormos em prática, mas que Deus coloca até dentro de nós, não é? É algo um impulso que devemos cultivar no nosso íntimo e que nos deve projetar para a realidade concreta das pequenas coisas, que é aí que se constrói também, não é? Sim, senhor. Eu gosto de pensar que realmente Deus não nos pede grandes coisas. Muitas vezes temos a tentação de desejar grandes missões, de desejar fazer grandes coisas, grandes obras, e muitas vezes um sorriso, um abraço, e às vezes até uma obra que parece não ter grande significado, não ter grande relevância. Às vezes essa obra é aquela que Deus nos pede. E como dizia a primeira leitura, portanto, é algo que não está longe, não está no mar, não é preciso ir ao céu ou descer ao abismo, mas está dentro de ti, na tua boca, no teu coração. E por isso, o amor, que é aquilo que Deus nos pede, essa palavra que o Senhor nos ordena, aquela que Ele nos pede para pormos em prática, é o amor, e que não necessita de grandes alardes, de grandes manifestações, mas precisa assim de um coração capaz de ir ao encontro. Exatamente. A segunda leitura, Frei Márcio Carreira, é Cristo, que Paulo que nos coloca sempre diante desta figura de Cristo e o coloca no centro da nossa vida. É preciso esta adesão permanente, constante à figura de Cristo, como alguém que ilumina todo o nosso agir, todos os nossos gestos. Sim, eu penso que nós temos ainda uma certa... Colocamos quase a imagem de Cristo e Cristo na nossa vida apenas presente na própria Igreja. E penso que quando Paulo fala da centralidade do próprio Cristo é o centro. O Cristo é o que me faz caminhar e agir de tal forma.
E contrapondo um bocado assim, pondo em paralelo com o Evangelho, quando fala do bom samaritano, estamos a ser convidados a ser samaritanos como e aonde? Podemos ser samaritanos na rua, no trabalho, na família. Por exemplo, às vezes há muito aquela imagem quando o marido chega à casa e senta-se no sofá e desliga tudo completamente e a esposa quem quiser que trabalhe, não é? Se calhar isso não é nada cristão, se calhar nós aí também podemos também ter o olhar atento à nossa volta. Se calhar quando saímos à rua também seria importante colocarmos na nossa mochila uma garrafa de água, uma bolacha, um pacote de bolachas, porque se calhar a qualquer momento pode aparecer um pobre que precisa daquela atenção. Até às vezes é engraçado porque as senhoras têm sempre um pacote de açúcar na mala porque é mesmo essa escuta atenta, não é? E a atenção. E pronto, lá está. Sim. E mesmo no trabalho é muito importante nós sermos samaritanos, não haver aquelas guerrinhas de eu ser superior ao outro ou fazer uma boa ação para atrair a atenção do meu chefe. É a dimensão do serviço. É a dimensão do serviço, o contágio para o bem, o contágio para Cristo. E por isso é mesmo central ter Cristo na vida do dia-a-dia, não é? Muito bem, olhamos assim de relance estes textos bíblicos que serão lidos concretamente aqui na Missa Nova do Frei Sérgio Pinheiro, mas em todas as Eucaristias deste país. Obrigado pela vossa presença aqui. Estes dois jovens frades franciscanos e agora com todo um itinerário pela frente. Realmente é um caminho que agora começa, na verdade. Muito obrigado pela vossa presença entre nós. Eu termino a recordar a edição rádio do programa Eclésia, que pode acompanhar já amanhã, pela manhã, na Antena 1, alguns minutos após as 6 da manhã. Nós ficamos por aqui com os votos de uma ótima tarde e um bom fim de semana.